Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 25, Procurem e acharão. Observem os pássaros do céu, itens 6 a 8. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os devoram, porque onde está seu tesouro, aí está também seu coração. Por isso lhes digo, não se preocupem em saber onde encontrarão do que comer para sustento de sua vida, nem onde conseguirão roupas para cobrir seu corpo. A vida não é mais que o alimento e o corpo mais que as roupas? Observem os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem e nada guardam em celeiros, mas seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não são muito mais do que eles? E quem de vocês pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado sua estatura? Por que se preocupam também com as roupas? Observem como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam, e, no entanto, eu lhes afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, quanto maior cuidado não terá em vesti-los, ó homens de pouca fé. Não se preocupem, portanto, dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou com o que vamos nos vestir, como fazem os pagãos que andam em busca de todas essas coisas, porque seu Pai sabe que tem necessidade delas. Procurem, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta seu mal. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a abnegação de toda previdência, de todo trabalho e, consecutivamente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais ficariam inativas. Se essa fosse a condição normal na Terra, nunca teria saído do estado primitivo, e se dela fizesse sua lei atual, só lhe bastaria viver sem nada fazer. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse outras vezes e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência para fabricá-los.
Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais que uma representação poética da providência, que nunca abandona aqueles que nela confiam, mas quer que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com as quais são encontrados os meios para sair da dificuldade. Deus conhece nossas necessidades e provê de acordo com a precisão. Mas o homem, insaciável em seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, precisa do supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Muitas vezes é infeliz por culpa sua e por ter menosprezado a voz que o advertia por meio de sua consciência. Deus o deixa então sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que possui grande quantidade de sementes. Se as semear, produzirão o cêntuplo para ele e para os outros. Mas se comer essas sementes, se desperdiçar e deixar perder o excedente daquilo que comeu, nada produzirão e não haverá o suficiente para todos. Se as guardar em seu celeiro, os vermes as devorarão. É por isso que Jesus diz: não acumulem tesouros na terra, porque são perecíveis, mas acumulem tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não deem aos bens materiais mais importância que aos bens espirituais, e saibam sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se as duas não estiverem no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las penetrar nele é obra do Espiritismo. Palavra dos Espíritos. Graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.